sobre a Sul-Americana, essa declaração aí do Leonardo Jardim, a gente vai mostrar essa declaração já já. Você concorda com o Leonardo Jardim, né? Não quer disputar a Sul-Americana no futuro, acha que ela não tem os melhores e o Cruzeiro quer estar entre quem estiver disputando as melhores competições? Você acha que tá certo isso? Sim, oi. Dilmar, eu acho que todo mundo quer estar na Libertadores, lógico, né? Claro. Mas, sei. Eu lembro que quem começou também muito a polemizar isso, desculpa te interromper, imagina, e que eu me lembro, deu um quiprocó danado, que ficou pé da vida comigo. Porque eu tive que mandar pro colo do capeta. Sim, que foi? O Sérgio Sete Câmara. Sim. E o Atlético foi eliminado pelo São Lourenço, que é considerado uma das grandes equipes da Argentina, e depois veio com esse discurso. Mas é segunda divisão da Libertadores. Nada disso. Disputa é disputa e título é título. Opa! Deu uma fritada aqui. E o Cruzeiro brigou por ele no ano passado. Hein? E continua sendo a reinserção do Cruzeiro no cenário internacional. Com certeza. Então vai lá, e é exatamente sobre isso a nossa enquete hoje. Então, você concorda com o Jardim? Sim, não queremos a Sul-Americana. Não queremos mais disputar a Sul-Americana. Vai lá. Depois você justifica também lá nas mensagens porque que você não quer. Ou, não concordo com o Jardim, só disse isso porque já estava eliminado e foi um vexame. Então, você concorda com o Jardim ou não concorda? Responde lá pra gente. Óbvio que a gente vai estar, além passando os números também, as mensagens que vocês mandarem, né? Explicando aí como que vocês acompanharam essa entrevista aí do Leonardo Jardim após a eliminação para o Mushuc Runa, tá? Rafa Nobre, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E com você, bem? Ótimo, também. Bom. Vamos repercutir então essa eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana, o empate com o Mushuc Runa. O Cruzeiro tem apenas 1 ponto em 4 jogos. Vamos conferir então, para começar essa história nossa e esse debate. A gente falou muito dessa questão dessa sonora ou desta fala do Leonardo Jardim. Vamos então relembrar aí o que o Leonardo Jardim disse após o jogo, depois da eliminação na Sul-Americana, o que ele disse sobre a competição. Vamos lá. Sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro e acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição, queremos jogar outra competição, a competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Olha, foi uma decisão, assim, não vamos voltar? Não, né? Acho que não é isso, né, gente? Porque, assim, eu não estou entendendo nada. Primeiro porque, ok, ele tem a opinião dele, cada um fala o que quiser falar, não estou fazendo juízo de valor aqui do que ele disse ou deixou de dizer, esse é problema dele, cada um arca com o que fala, né? É por isso que a gente tem imagem, a gente tem áudio, tem tudo, cada um arca com o que fala. Mas eu acho, assim, extremamente desrespeitoso a quem está na disputa da competição. Sejam brasileiros, sejam argentinos, sejam equatorianos, seja quem quer que for, né? Lógico que ninguém quer estar na Série B do Campeonato Brasileiro, ninguém quer estar numa competição que não tem os melhores, mas para estar entre os melhores você tem que ter uma classificação entre os melhores. Como que você acompanhou essa entrevista, você que fez o jogo ontem, Rafa, juntamente com o Léo Campos e o Daniel Seabra, como é que vocês sentiram essa declaração dele logo após o jogo e a eliminação? Di, respeito demais a opinião de vocês, mas de verdade, eu não vi muita polêmica na opinião do Jardim, não. Eu entendi o que ele quis dizer quando ele fala desse... É claro que tem o peso de o Cruzeiro ainda estar na competição, do Cruzeiro ter disputado a final da competição no ano passado, mas eu sinceramente não vi num tom pejorativo. Eu acho que ele tá, até pelo que a gente já escuta dele, das coletivas, ele seguiu a linha dele de raciocínio de tentar... voltar a trazer o Cruzeiro vencedor, da história vencedora do Cruzeiro. Então eu acho que quando ele diz isso,
É claro que cabe a interpretação de cada um, poderia ter dito de outra forma, mas eu acho que ele quer muito mais dizer que a ideia do torcedor do Cruzeirense, pela história que tem o Cruzeiro, é disputar a Libertadores, é disputar um campeonato do peso que tem a grandeza do Cruzeiro. É claro que eu acho que o respeito tem que ser dado a quem está ainda na disputa, a quem está na competição. Mas eu gosto das coletivas do Diniz, do Jardim, dessa sinceridade dele, dessa ideia dele vencedora, que está tentando resgatar essa ideia vencedora do Cruzeiro, de não se contentar com uma classificação para a Copa Sul-Americana. Eu acho que é pouco mesmo para a história do Cruzeiro. Sinceramente, eu não vi com tantos, com esse olhar tão negativo assim, de verdade. Eu vi até como um fator positivo pelo fato de tentar resgatar um pouco dessa história, essa história gigantesca que é a história do Cruzeiro. E é exatamente por ser gigantesca, Rafa, que passa também pelo respeito que o Cruzeiro sempre teve aos seus adversários, né? E as competições que ele disputou. E, obviamente, para um time que saiu do rebaixamento, como o Cruzeiro saiu, né, e chegou de volta à Série A, e o ano passado comemorou chegar a uma final de competição sul-americana, porque você vai, né, voltando aos poucos, né, é muito o outro lado, sabe? Então quer dizer que não valia tanto o do ano passado, que era diferente? Será que para quem está em busca, né, de uma recuperação, e é isso que o Cruzeiro está passando, ainda é uma equipe em recuperação? Tanto é verdade, ele mesmo vai dizer, a gente vai colocar agora a segunda parte da entrevista do Leonardo Jardim separada para a gente. Ele mesmo vai dizer que o Cruzeiro inclusive disputou os primeiros jogos com o time titular, né? E um ponto veio exatamente quando ele coloca os meninos para jogar, né? Será que essa competição não tem realmente importância? Ou será que foi o fato do Cruzeiro não ter ido bem, né, e ter ido, aliás, muito mal na competição, e jogar para a torcida nesse momento é mais fácil? Coloca a segunda parte aí para mim da sonora do Leonardo Jardim, por favor. Com certeza que nós, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados. Mas talvez hoje foi quando eu apresentei a equipa com jogadores menos experientes. Ok, conseguimos um empate aqui, com 2.000 e tal metros de altitude, onde é difícil jogar, onde alguns jogadores sentiram muita dificuldade, e nós acho que tivemos um empate merecido, e se fosse para ter um vencedor, a gente tivemos na parte final algumas situações importantes. Mas eu quero dizer que hoje não foi o dia que fomos eliminados pelas primeiras 3 rodadas, onde coloquei alguns jogadores mais experientes do que hoje. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que acho que é a competição digna daquilo que é a qualidade e a dimensão do Cruzeiro. Todas as competições são dignas, né? E todos que disputam são dignos de disputá-las. Lélio Gustavo, você ouviu essa segunda parte, ele teve a chance de aproveitar um pouco mais os jogadores mais novos do Cruzeiro, mas repete mais uma vez que não é isso que ele queria, e não é isso que ele quer para o Cruzeiro no futuro. Não, ele querer o melhor, tudo bem. Agora, ele só não pode, depois de não conseguir vencer nenhuma das equipes que são infinitamente menores que o Cruzeiro, vir com esse papo. Ele devia ter falado isso depois do primeiro jogo, lá no Caldeirão do União Santa Fé. Mas independentemente disso, e é como o Rafa disse, cada um tem a sua opinião, a gente espera que agora, né, ele consiga desenvolver o seu trabalho, e agora vai começar a ter algumas semanas de folga quando houver a competição internacional. E realmente ele pôde aproveitar o garoto Cauã, que entrou e lamentavelmente acaba numa tentativa de domínio de bola
falhando no gol do Mushuc-Runa, jogou, por exemplo, ontem o Murilo, né, e jogou razoavelmente bem, embora o jogo tenha sido muito ruim, para falar a verdade. Ele, por ser um jovem jogador, teve personalidade, e assim como o Kenji, que entrou no segundo tempo, né, Rafa? Isso, entrou bem, né, Leão? É bem assim, né? Pelo panorama que estava o jogo, porque o jogo era muito ruim, e normal, a altitude e tal, tava um jogo mais pegado, chute a gol, no primeiro tempo, por exemplo, foi uma raridade, no segundo tempo até mesmo, pela necessidade ainda de se buscar uma vitória, o Cruzeiro se lança mais ao ataque, deixa espaços também, e o Cássio fez boas defesas, assim como o goleiro do time da casa. Foi um resultado, na minha opinião, até justo, foi bom para ver de volta o Dineno, tendo mais uma oportunidade, né? Ganhando um pouco mais de tempo dentro de campo, e mesmo assim ele colocou também alguns titulares. Aí é que entra essa incoerência. Sim. Se você estava achando que também já não, né, sabe, não vale muito a pena, por que ele arriscou colocar o Fagner, Lucas Romero e Matheus Pereira? E quem mais de titular que entrou? Foram os três, Romero. Não, o Wanderson. Sim, o Wanderson entrou. O os 4 titulares. Por que ele ia arriscar num jogo em que o Mushuc-Runa, mais uma vez, estava chegando e chegando junto o tempo inteiro, né? Mas você falou o Matheus, né, Lelão? O Matheus não entrou, não. O Matheus Pereira não entrou? Não, entrou não. Ah, tá. Então, quem que entrou, então? Entrou ontem o Wanderson, o Fagner. Isso. Eduardo. O Eduardo que entrou. Isso. Eduardo, o Dineno e o Kenji. Isso. Exatamente. Eu aqui fiquei com esse negócio de Matheus Pereira na cabeça aqui, mas realmente foi o Eduardo, tanto que ele também teve uma chance lá para fazer o gol e não fez, né? E aí foi no rebote do chute dele que o Lautaro fez o gol, se eu não estiver enganado. Exatamente. É isso aí. 1-1, e agora o Cruzeiro está eliminado. E lembrando que no início do jogo o Cruzeiro já entra eliminado, porque antes o Palestino já havia vencido de virada o União Santa Fé lá na Argentina. E que a gente dizia que, Rafa, que podia acontecer, porque o Cruzeiro já ia entrar sabendo.